Pessoal, agora o governo americano está indo para o tudo ou nada contra o Alexandre de Moraes. Bom, o que ocorre é que essa semana vai tramitar um projeto de lei que pode suspender o visto americano do ministro brasileiro. E é claro que quando a gente diz que ele pode ter seu visto suspenso, na verdade não só ele, mas todos os seus assessores e todos aqueles que em algum momento aceitaram obedecer qualquer ordem dele que possa ser considerado algo que o Trump, ou no caso o governo americano, considere como uma divulgação, promoção ou apoio à ditadura ou censura. Então vamos conversar sobre isso. Já se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Esse projeto de lei, na verdade, foi apresentado bem antes do Donald Trump se tornar presidente, ainda durante o governo do Joe Biden. É um projeto de lei por parte do Partido Republicano, que é do Trump, mas também existem pessoas do Partido Democrata que apoiam essa lei. Então ela tem uma chance muito grande de passar, de seguir adiante. E em teoria, aquelas pessoas que são membros ou concordam ou trabalham ativamente em uma ditadura, e aqueles que promovem a censura vão perder o visto americano. Então, o que ocorre? Se o governo americano considerar que o Alexandre de Moraes é um ditador, ou ele quer implementar uma ditadura no Brasil, ou ele promove ditadura, ou promove, no caso, censura aqui no Brasil, se ele é responsável por isso, então ele vai perder o visto americano. Para o Alexandre de Moraes, isso vai fazer uma diferença absurda, vai acabar com a vida dele? Não. O Moraes ele já está com a vida ganha, ele já chegou em um ponto da vida dele em que ele já conquistou muito do que ele almejava e não vai fazer tanta diferença assim. Pode ser que em decorrência à perda desse visto, ele perca visto ou possibilidade de acesso a outros países? Sim. Pode ser que sim, a gente tem que ver quais serão os desdobramentos disso que vai acontecer nos Estados Unidos, porque, embora o governo americano não mande diretamente no mundo, muita coisa que acontece lá acaba sendo copiada por outras nações. E a coisa toda está caminhando para que isso aconteça, então tem a discussão na Câmara dos Deputados, depois tem a votação. Depois da votação, isso vai para a mão do presidente sancionar ou não a lei, e é óbvio que o Donald Trump, sim, pensando no Moraes, ele quer sancionar essa lei. Até o momento, nós ainda não vimos o relatório da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que veio aqui no Brasil investigar as denúncias relacionadas à suposta ditadura do Supremo e também a censura que ocorre aqui no nosso país. Mas, como o governo americano é o principal mantenedor da OEA, por consequência, se eles começarem a inventar história, não trazerem um relatório fidedigno, por consequência, o governo americano corta o dinheiro e a instituição para até de existir. Bom, e no fim das contas, com essa história, muito provavelmente eles podem até não fazer um relatório muito pesado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, mas se eles já falarem a verdade, já são provas suficientes para ver que a censura impera, sim, aqui no país, e por consequência o Trump vai dar um jeito de considerar, sim, que o Alexandre de Moraes é uma pessoa relacionada à censura, ditadura e tudo mais. Com isso, o problema não é só o Alexandre de Moraes, mas são os seus assessores, né? Os seus funcionários e assessores, todo mundo que, por exemplo, escreve as peças que depois ele só vai lá e assina ou concorda, todo mundo que supervisiona as pessoas que receberam as ordens do Alexandre de Moraes, todo mundo que recebeu ordens e cumpriu, sabe aquela história, estou apenas cumprindo ordens, todo mundo que fez isso em uma ordem que for considerada como uma censura, essas pessoas, elas serão diretamente prejudicadas, elas sofrerão duras consequências, elas também terão seu visto perdido. E como eu disse, o Alexandre de Moraes já está com a vida ganha, já tem aí seus milhões de dólares em contas, talvez espalhadas pelo mundo, talvez ele tenha realmente esse dinheiro, talvez ele tenha propriedades espalhadas pelo mundo todo, mas a questão é, essas pessoas não têm. Essas pessoas
muitas vezes podem ter oportunidade de trabalhar fora do Brasil e tudo, mas em um cargo que é relacionado à diplomacia, não vão mais conseguir. Se as pessoas elas forem trabalhar para uma empresa multinacional, não vai mais conseguir. Pô, como que você vai trabalhar em uma multinacional, sendo que você não é bem-vindo nos Estados Unidos? Se essa pessoa ela for fazer parte de algum grupo institucional ou político com visto americano cassado, né, ou impedido da pessoa tirar esse visto, ela não vai poder fazer parte. Muitas vezes algum cargo, qualquer coisa que seja fora do Brasil, essa pessoa dificilmente vai conseguir, porque a empresa ela quer ter funcionários que tenham a possibilidade de também de viajar para os Estados Unidos, caso haja essa possibilidade. Então, assim, isso vai dificultar a vida de muita gente, cara, muita gente. Então você pega até a galera da Polícia Federal que foi na casa de alguém para cumprir um mandado de busca e apreensão, sendo que essa pessoa não tinha feito nada de errado e isso daí era só uma repressão. Se o governo americano considerar que essa ordem que o Moraes deu foi uma repressão, essa galera toda vai perder seu visto americano e vai ser prejudicada em um possível desdobramento dessa respectiva ação. Então, no fim das contas, o Moraes é o que menos vai ser prejudicado. Mas a galera que trabalha com ele tá lascada. Só que aos poucos, com isso ele começa a perder poder e autoridade. Por quê? Os assessores, a polícia e toda a galera que trabalha com ele, quando receberem alguma ordem que eles percebem que é ilegal, eles não vão cumprir, né? Eu ouvi do Igor 3K uma vez que você não pode, quando você está nas Forças Armadas, você não pode dizer que você não vai cumprir uma ordem. Você pode até falar que vai cumprir e não cumprir. Daí você pode sofrer as consequências quanto a isso, mas se você receber uma ordem e não cumprir, e falar que não quer cumprir, não vai cumprir, isso é crime, entende? Então, meio que a gente vai começar a ver a greve branca dos assessores, auxiliares e pessoas sob o comando do Moraes. Ele vai determinar uma coisa, o pessoal vai começar a olhar e falar assim, não, Moraes, pode deixar, a gente vai cumprir aqui sim. Escreve uma peça pro STF dizendo tal coisa. Não, pode deixar, eu vou fazer. E vai enrolando e não faz. E daí aos poucos ele começa a perder a autoridade, começa a perder apoio político, começa a perder todo tipo de apoio, todo tipo de autoridade que ele poderia ter com essa canetinha que é tão poderosa, assim como a gente tem visto. Com isso, vejo que nem haveria necessidade até mesmo de realizar o impeachment dele, né? Porque a gente tem o intuito de realizar o impeachment do Lula, nesse momento é algo mais urgente? Sim, mas também tem os planos para o impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que se chegar nesse ponto, capaz dele mesmo renunciar, ele mesmo sair fora, porque ele vai perceber que a melhor alternativa que ele tem é puxar o carro e ficar na dele para não piorar a situação, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa um like no vídeo e que o Criador dos céus e da terra te abençoe. Até mais.